Destaque desta quarta-feira, a gente vai direto a Brasília para análise de José Maria Trindade. Vamos ver essa troca no Ministério de Minas e Energia. Zé, boa noite. O mundo tumultuado, né? Mas é isso mesmo. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Ana. Muito boa noite, Fiuza. Boa noite, Cris. Seja bem-vinda mais uma vez. E uma boa noite especial a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Essa troca do presidente Jair Bolsonaro no Ministério de Minas e Energia é uma demonstração clara de que o presidente pretende sim administrar a Petrobras como empresa estatal, mas não evitar o mercado. Porque o novo ministro, ele é de mercado, assessor de Paulo Guedes, aumenta a força da economia sobre a Petrobras e aumenta também o controle fiscal, porque os livros, as falas do novo ministro indicam de que ele não admite malabarismos, piruetas e mágicas na economia. Ou seja, é preciso sim manter uma estabilidade na economia, controle fiscal, mas também não pode deixar a gasolina chegar a R$10 em poucos dias, como é a previsão por aqui, viu, Vitor? Você, Ana Paula Henkel, que nos diz da troca. Ana, boa tarde. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé, Fiuza. Boa noite, Cris. Um abraço ao nosso querido mestre Augusto Nunes e boa noite à nossa audiência maravilhosa. Bom, o presidente Bolsonaro demonstra aí, nomeando, né, o Saxida como ministro da Minas e Energia, ele demonstra que ele está no caminho que ele vem falando tanto, da liberdade econômica, da liberdade intelectual, da liberdade de uma agenda reformista que prega exatamente a liberdade, o Estado bem menos, interferindo bem menos na vida do cidadão do que vem interferindo ultimamente, seja em questões sociais, seja em questões culturais e principalmente em questões econômicas, né? O ex-presidente Ronald Reagan falava muito: deixa o Estado longe das nossas vidas e dos nossos bolsos, deixa o capital privado produzir riqueza. Estado não produz riqueza, né? O brasileiro precisa entender isso. Quem produz riqueza é o capital privado. E dentro dessa agenda reformista existe, né, um caminho aí longo de privatizações. E por que não começar pela Petrobras? Obviamente que é preciso abrir o mercado primeiro, abrir o mercado de combustível, o mercado petrolífero primeiro, e aí sim privatizar a Petrobras. Se privatizar imediatamente, o monopólio apenas muda de mãos, né? Sai aí do monopólio estatal, hoje a Petrobras é uma empresa estatal, para um monopólio privado. Então é preciso abrir esse mercado no Brasil. O agora, né, ministro das Minas e Energia, Adolfo Saxida, ele vem do IPEA, foi secretário de Política Econômica, como nós mencionamos aí, Brown, você mencionou na abertura, braço direito do Paulo Guedes, e entende muito bem que para uma nação ela ser próspera, ela tem que ser livre, e isso começa com a liberdade de empreender e a liberdade econômica. É interessante essa troca agora, até porque esse pode ser um ponto muito positivo para o presidente Bolsonaro aí, a caminho da campanha presidencial para a reeleição em outubro, exatamente mostrar ao brasileiro que essa liberdade vai fazer parte, sim, da agenda de um futuro governo nos próximos 4 anos, e não muito diferente da outra agenda do outro lado, né, que é a revogação de reformas importantíssimas, reformas que trouxeram liberdade também, como a reforma trabalhista, que foi até muito tímida, mas trouxe sim a liberdade de empreender para o brasileiro. E agora vai ser, né, tomara que comecemos a entrar nesse campo das campanhas, no campo das ideias, porque a gente quer ver o outro lado também, falando de ideias e não apenas de pessoas, porque quando se fala de ideias e pessoas, entra o nome do muito competente Adolfo Saxida, aí agora como ministro das Minas e Energia, que entra com essa bandeira no campo das reformas importantes, reformas liberais, reformas de liberdade econômica no Brasil. O que o Brasil precisa? O Brasil precisa de menos Estado e mais liberdade.
Análise agora da Cristina Grêmio, hoje com a gente mais uma vez aqui no Pingos. Boa noite, Cris. Oi, Vitor, boa noite, obrigada pela recepção mais uma vez. Ana, Zé Maria, Fiuza, um beijo para Augusto Nunes e para a nossa audiência maravilhosa e fiel. Olha, eu acho que essa mudança no Ministério das Minas e Energia tem um caráter simbólico muito importante. Vocês já mencionaram aí que dias atrás o presidente, na sua live semanal, estava reclamando da política de preços da Petrobras, dos lucros da Petrobras. Como disse a Ana, empresa pública, ela não é para estar gerando lucro, ela não gera riquezas, né? Ela reparte riquezas em tese. Acontece que a Petrobras foi saqueada pelos governos petistas. A gente precisa lembrar do rombo que foi feito primeiro na Petrobras e depois em várias outras estatais, e aí a gente viu BNDES também na tramóia, enfim, todo tipo de saque ao dinheiro que é do contribuinte, não é do político A, B ou C, nem do partido A, B ou C, independentemente de estar ou não no governo. O dinheiro é nosso, o dinheiro está emprestado para o governo para redistribuir onde houver necessidade. Obviamente que não é para redistribuir para a caixa 2 de ninguém, para executar seus projetos perpétuos de poder, como fazia o PT, a gente soube depois, né? Então, só lembrando que essa política de preço, de paridade internacional, ela foi estipulada pelo governo Michel Temer, pelo então presidente Temer, assim que ele assumiu, para tentar estancar justamente a sangria que tinha sido feita na Petrobras. E durante alguns anos funcionou muito bem, né? Vamos lembrar que a Petrobras era deficitária em bilhões de reais e passou a ser uma empresa com lucro. Acontece que o mundo mudou, né? A gente passou a viver essa loucura da pandemia, dos lockdowns, governos estaduais e municipais tendo pleno aval do STF aí para atuar como quisessem, quebrando as economias, quebrando empresas, acabando com empregos, destruindo tudo que havia sido, de alguma forma, começado a ser reconstruído ali no governo Temer. E aí veio essa guerra na sequência que está balançando as economias do mundo inteiro. Então, obviamente que precisa ser revista alguma coisa, e a Petrobras é apenas uma das empresas que precisam rever suas políticas de preços. O presidente vinha externando isso, obviamente sem demonstrar invasão de esferas, ele não pode interferir na política de preços da Petrobras, mas é ele que nomeia o presidente, fez algumas mudanças aí, continuava insatisfeito, decidiu mexer no Ministério das Minas e Energia. A Ana e você, Vitor, já falaram aí do currículo do Sachida. Acho que tudo que a gente viu ao longo desses 3 anos e pouco de governo Bolsonaro no Ministério da Economia já ficou claro a seriedade desse profissional. Então não tenho dúvidas de que vai ser encarado como um recado muito bem dado aos atuais gestores da Petrobras para que percebam pelo lado do consumidor o peso que essa política de preços está tendo nos nossos bolsos. E você, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, Zé Maria Trindade, Ana Paula Henkel, bem-vinda, Cristina Grêmio. Um abraço ao mestre Augusto Nunes, boa noite a todos. O presidente Jair Bolsonaro botou o guizo no gato. A Petrobras, que é a Petrossauro, né, como nós sabemos, é um país, né, praticamente, é um gigante. É claro que o pior dos mundos é deixar esse gigante ao sabor de populismos governamentais, como aconteceu no passado. Esse populismo virou assalto e bandalheira, que é pior ainda. Mas mesmo o flerte com o populismo tarifário, interferir em preço, é terrível, porque qualquer movimento de gestão incorreta na Petrobras é prejuízo gigantesco para o país. Agora, esse processo está estranho, né, desde o momento em que o presidente Bolsonaro convidou o economista Adriano Pires Rodrigues para assumir a presidência da Petrobras, e o mundo caiu. O mundo caiu na cabeça do professor Adriano Pires e ele acabou desistindo, né, de assumir. E, evidentemente, que o professor Adriano, sendo um dos maiores conhecedores do setor e sendo um liberal, possivelmente se iniciaria ali uma gestão mais incisiva no sentido de levar a companhia à privatização da parte que ainda não enfim, tem uma parte da Petrobras, a parte de gás, por exemplo, né, assim, já foi em parte desestatizada, mas para completar, quer dizer, o
um monopólio que também formalmente já foi quebrado, mas que na prática continua existindo, né? Então, não é fácil de fazer isso, mas evidentemente no momento em que o país sofre, como o mundo todo, com sacrifícios grandes, com pressão inflacionária importante, e nós sabemos o quanto este governo, assim como alguns outros também, não é privilégio desse, mas esse governo tem sido rigoroso e muito bem sucedido no combate à inflação, apesar do aumento atual, que é a inflação da pandemia do mundo todo e da guerra da Ucrânia. Então, eu acho que o Adolfo Saxida, nas Minas Energia, eu não sei, o Bento Albuquerque, ele até foi bem na parte de gestão da crise hídrica, por exemplo, não, acho que não havia ruído com ele, mas agora o presidente sinaliza que ele quer ser muito mais incisivo nessa questão da quebra dessa redoma em torno da Petrobras, porque, de fato, ficou obsceno, né, os resultados da companhia diante dos sacrifícios que o país sofre e da pressão do preço do combustível. O presidente tem se mostrado sensível a essa questão. Ele não vai interferir, mas também não vai fazer vista grossa ao sacrifício que isso impõe a toda a economia, começando pela cadeia dos transportes, o custo Brasil aumentando na cara de todo mundo. O presidente está assumindo a frente disso aí. Botou o guizo no gato para privatizar a Petrobras, um processo longo, terminar a privatização desse setor. E isso precisa de coragem, precisa de gente ali com disposição para assumir riscos. E este é o perfil do economista Adolfo Saxida. Ele faz parte de um time do ministro Paulo Guedes que tem perseverança, que não temeu a questão dos estigmas, das caricaturas envoltas aí na questão do presidente Bolsonaro, da parte mais política e das guerras que tem caricaturais contra o governo. O Adolfo Saxida é um que vestiu a camisa, assim como o ministro Paulo Guedes, não refluiu, não recuou, está associado a toda esta política, ampla política de desburocratização, de lei de liberdade econômica, toda essa engenharia também de socorro social com responsabilidade, toda a questão de reformas. De fato, hoje é um servidor para o qual nós temos que tirar o chapéu. Não oscilou, não vacilou, seguiu em frente com a dificuldade que é você estar em governo e nesse momento tão conflagrado da política brasileira. Então, a gente, evidentemente, recebe isso como uma boa notícia.